Vigário de Cristo. Mas nós estamos percebendo essa imagem que o Papa Francisco está permitindo ser formado. Ele que é a autoridade, o chefe da nossa igreja, nosso pastor maior, como eu disse, Vigário de Cristo, ele está sentadinho aqui, permitindo ser formado. Agora, tem alguém aqui que é maior do que o Papa Francisco? Levanta a mão. Não? Eu também não, gente. Então, a começar pelo exemplo do nosso pastor maior, que é o Papa Francisco. A necessidade e a importância que tem nós nos permitimos ser formados. Abrindo o nosso coração, nós vamos partilhar sobre isso bastante agora à tarde. Alguém conhece esse outro fofinho aqui? Tá dando para ver? É o Dom Moacir. Todo mundo sabe o que é o Dom Moacir? Aqui, ó, nós temos alguns sacerdotes, que é o padre, esse é o padre Maurício, que é a nossa igreja. E aqui é o padre da Santa Maria Gorete. O padre Ângelo. Aqui tem um monte de sacerdote. Aqui essa foto foi eu que tirei. Sabe por quê? Eu estava sentado na fileira da frente aqui, esse aqui foi um congresso mariano que teve na nossa arquidiocese. Tem alguém que foi? Ah, graças a Deus. Então foi uma bênção, foi? Foi maravilhoso. Então foi um congresso que também tem algumas pessoas que o Dom Moacir foi uma das conferencistas, ele foi uma das pessoas que partilhou. O padre Zezinho é uma bênção de Deus, eu conheci ele por palestras, músicas, pregações, e pessoalmente fui encantado com a instrução, a capacidade dele. Nesse momento aqui, quem estava formando era o padre Zezinho. E isso me chamou muita atenção quando eu fui ao nosso tempo, quando eu conheci tantos padres aqui, e dentre eles, da nossa igreja particular de Ribeirão Preto, né, do nosso pastor aqui, Dom Moacir, sentado também aqui, aprendendo, se formando. Qual é a humildade dele? Porque quem manda aqui é ele, não é verdade? E ele sentado o tempo todo, ele participou o tempo todo. O primeiro a falar foi ele, depois ele foi e aquela imagem me chamou muita atenção. Da nossa igreja, dos nossos padres se formando, e nós, eles dando exemplo, para começar com o Dom Moacir, dando exemplo de permitir ser formado. Então nós vamos entender melhor isso daqui para frente. Irmãos, essa formação deve ser constantemente aperfeiçoada por causa da maturidade crescente da pessoa humana e da evolução dos problemas. Exige um conhecimento cada vez mais profundo. Um dos conceitos, dos documentos do Conselho Vaticano. Preste atenção aqui, ó. Esta formação deve ser constantemente aperfeiçoada. Quantos problemas, quantas situações se levantam no dia a dia, quantas coisas acontecem no tempo de oração. Nós vamos falar sobre núcleo, sobre grupo de perseverança, de oração. Nós vamos tratar ainda nessa tarde sobre situações específicas dentro da nossa realidade. E nós vamos descobrir que há a importância que temos de nos formar. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Irmãos, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a doutrina da salvação. No meu grupo aconteceu e acontece muito isso, talvez no seu grupo também. Quantos servos nós colocamos para servir no nosso grupo de oração sem estar preparado, sem ser devidamente instruído, sem ser devidamente formado? E aí muitas vezes nós achamos que nós estamos acolhendo o irmão, mas muitas vezes nós temos muita responsabilidade que tem que servir, que é servir, que é o chamado que o Senhor fez a cada um de nós. Então, são muitos desafios que surgem. Quantos falsos profetas têm que se levantar? A gente pegar o monitor da nossa televisão lá, quantos canais aí de seitas que toda
Preste atenção, ó. Perecerá minha pátria, perecerá meu povo por falta de conhecimento. Oséias 4:6, essa aqui é a tradução da Bíblia do Peregrino, mas uma tradução tradicional, essa mesma passagem aqui na tradução da Bíblia Ave Maria, está lá. O meu povo se perde por falta de conhecimento. E essa é uma grande verdade. Pela ausência do conhecimento, muitas pessoas têm se apartado, têm se afastado, têm deixado, porque, não sei se você já encontrou alguém que disse para você assim, ó, eu me converti. E aí, o que você converteu do quê? Nós estamos na igreja, nós temos a Eucaristia, nós temos Maria, nós temos os sacramentos. Então, se não houver a consciência, o conhecimento pleno e profundo acerca do que é a Eucaristia, de quem é Nossa Senhora, qualquer outras situações, elas vão tirar o nosso foco. Outra coisa importante, onde não há conhecimento, o zelo não é bom. Quem apressa o passo se extravia. Preste atenção. Provérbios 19:2, na tradução da Bíblia de Jerusalém. Onde não há conhecimento, o zelo não é bom. Quem apressa o passo se extravia. Muitas vezes nós apressamos os passos, na verdade. Muitas vezes nós não preparamos bem o irmão, nós não acolhemos ele da forma que deveria acolher. E por apressar os passos, muitas vezes, nós perdemos muitos irmãos. Porque nós pulamos etapas. Irmãos, nós vamos partilhar depois sobre a história do nosso movimento com algumas informações muito importantes. Mas a renovação carismática católica tem um processo formativo que ela nos orienta. Por exemplo, a pastoral da sobriedade tem os 12 passos, a pastoral dos noivos. Cada pastoral, cada movimento tem a sua história, tem a sua formação. Assim, o padre tem os anos de seminário que ele tem que passar. Então nós precisamos ter essa responsabilidade, porque nós temos que conhecer o nosso movimento, nós temos que nos formar, nós temos que formar as pessoas. Eu gosto de dizer sempre esse exemplo. Nós colocarmos pessoas despreparadas para servir, despreparadas nesse sentido de serem maduras na fé, de ter pouco conhecimento ou não se aprofundar na fé. Então, amanhã ele vai sair falando mal da igreja, vai sair falando mal de Nossa Senhora, vai sair falando mal dos sacramentos, porque ele não experimentou, ele não teve o conhecimento que deveria ter, e por isso a importância da formação. Por isso, a importância da formação. Então, essa passagem bíblica aqui, onde não há conhecimento, Deus não é bom, quem apressa o passo se extravia. E como eu estava dizendo, é a mesma coisa. Chegam os irmãos do nosso grupo de oração, e aí nós estamos diante de uma guerra, uma verdadeira guerra. E o nosso adversário, no campo de batalha, o nosso adversário está lá, armado com metralhadora, avião de caça, campo de guerra. Os nossos soldados, os nossos servos. E nós estamos nesse campo de batalha, ali está o nosso inimigo armado até o dente. E quando nós não preparamos esse irmão, sabe o que acontece? Então, nós estamos no campo de batalha, o soldado está ali, aí você vai lá e você pega para um, você fala assim, ó, pega essa cadeira aqui, aí nós damos um pedaço de pau para o outro, um pedaço de chinelo para o outro, e vamos embora. O que vai acontecer? O irmão vai ser massacrado, ele não está preparado para encarar aquele exército. Ele não tem estrutura física, psicológica, ele não tem condições de encarar aquela batalha. Então nós colocarmos os irmãos para servir, sem a devida formação, sem a devida preparação, aí nós podemos fazer um diagnóstico e identificar muitos problemas que você vive no seu grupo de oração e que eu vivo no meu grupo de oração, porque nós insistimos em apressar o passo, e onde não há conhecimento, zero não é bom. E aqui, irmãos, em Romanos 10:2, na Bíblia de Jerusalém, tradução de Jerusalém também, Paulo, porque eles rendem o testemunho de que tem zelo por Deus, mas não é um zelo esclarecido. Ali embaixo, a importância do conhecimento. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando ali com seus irmãos judeus, dando testemunho dele mesmo, porque Paulo, como um bom judeu, conhecedor da Torá, que é sagrado para os judeus, que são os Pentateucos, 5 primeiros livros da Bíblia, Paulo conhecia de cor e salteado, irmãos. Paulo defendia a lei
não sendo eles esclarecidos, o que aconteceu? Mataram Jesus, não acolheram a palavra. E isso acontece quando os nossos irmãos não são formados, não são preparados, não tem esse zelo esclarecido. E aí Paulo vai dizer mais ainda: tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Perdi tudo e tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo. Irmãos, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo meu Senhor. Nós vimos lá atrás: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Nós precisamos nos abrir a essa realidade. Aqui, mais uma palavra que alguém ouve a palavra do reino e não entende, vem um maligno e arrebata que foi semeado no seu coração. A palavra do semeador, ela nos traz essa reflexão, nessa tradução também da Bíblia de Jerusalém. Se nós pegarmos nossa tradução, lá em Mateus 13, a partir do capítulo 1, na parábola do semeador, são os 4 tipos de solos que o Senhor apresenta ali: a semente que cai à beira do caminho, entre o solo pedregoso, entre os espinhos, e aquela que cai em terra boa. E nessa tradução de Jerusalém, que é a tradução que mais se aproxima da Bíblia hebraica, do original hebraico, vem essa tradução, ó: alguém ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata. O que o Senhor, depois explicando, dissertando essa palavra, vem nos ensinar? Que as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a entendem, o diabo, o inimigo, vem e arrebata. É preciso termos um conhecimento esclarecido. E lá no 4º tipo de solo, aonde a semente fecunda, aonde ela vai germinar, aonde ela vai produzir frutos, o Senhor fala que essa semente, esse coração, as pessoas que ouvem a palavra de Deus e a entendem. Irmãos, a renovação carismática católica, ela tem um processo formativo. Algumas orientações que em alguns lugares que eu tenho lido, que eu tenho passado, muitas pessoas, algumas pessoas já viram, mas outras pessoas não sabem o que é isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quantos momentos tem o nosso grupo de oração? Quais são os momentos que nós nos reunimos, nos preparamos, enfim? Quem sabe me dizer? Quantos momentos? 2, 1, quantos? 4? Vamos lá. No grupo de oração, nós temos o núcleo de abastecimento, correto? Nós temos o grupo de oração. E nós temos mais algum momento que faz parte do grupo de oração? Nós temos um grupo de perseverança. Agora eu faço uma pergunta: no seu grupo de oração está acontecendo um grupo de perseverança? Sim ou não? Então depois sobre isso a Cleide vai falar aqui, né, Cleide? Sobre essa questão vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. Então, a renovação carismática católica nos apresenta esse processo formativo. A formação é um investimento para o seu grupo de oração. A formação é um gesto do Espírito Santo. Muitas pessoas têm uma certa resistência à formação. Nós precisamos desmistificar uma coisa. Uma coisa é o formador e outra é o processo formativo. O processo formativo todos nós temos que passar e viver. Aí vão ter aqueles que vão ter o chamado de ser um formador. Mas isso daqui, irmãos, que nós vamos partilhar, é uma orientação da renovação carismática católica que todos nós, servos, precisamos passar. Então, há uma diferença entre um grupo de oração que investe em formação e um grupo de oração que não investe em formação. A formação não é um privilégio de uns poucos, mas sim um direito e um dever para todos. Exortação apostólica do Papa João Paulo II. Então, a formação não é privilégio de uns poucos, mas sim o direito e dever para todos. Então, a formação não é um privilégio para você ou para mim, mas é um privilégio, mas sim o direito e dever para todos. O apostolado não pode atingir a eficácia
múltipla e integral. Irmãos, aqui vem pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Efésios 6:12. Formar servos para essa batalha, zelar pela integridade física, mental e espiritual do servo. Velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Tende cuidado dele. Irmãos, aqui, tudo isso que nós acabamos de ler nos leva a um grau de responsabilidade muito grande. Eu partilhava sobre o campo de batalha que nós estamos preparados para essa batalha. Nós estamos preparando os servos que entraram, que estão entrando no nosso grupo de oração, para essa batalha, com essa convicção, zelar pela integridade física, mental e espiritual do servo. Nós colocarmos pessoas, por isso depois vocês vão entender a importância do grupo de perseverança, porque tem um ponto certo, um lugar certo e a forma certa de nós pastorearmos, de nós acolhermos e prepararmos melhor os nossos irmãos para viver essa batalha aqui, para estarem convictos de que eles têm que estar preparados para essa batalha. E quando você e eu colocamos irmãos para servir, eles sem o devido preparo, nós não estamos zelando pela tua integridade física, nem mental e nem espiritual. E isso, irmãos, é muito sério. Alguém aqui conhece esse processo formativo? Levanta a mão. A maioria não, né? Quase ninguém levantou a mão. Mas louvado seja Deus, irmãos. Preste, sabe qual que é a orientação da renovação carismática católica? Isso daqui é tipo como um módulo básico. O básico para que uma pessoa, para ela ser serva, se engajar no ministério, ela precisaria passar por todo esse processo formativo aqui. Agora sabe por quê? Porque nós não conseguimos muitas vezes unidade, respeito, porque há partido, porque há contenda, porque há tantas divisões nos nossos grupos, porque nós não estamos formados, nós não estamos preparados, para aquela batalha que nós partilhamos. Irmãos, aqui para você, dentre essas formações que vamos partilhar, tem duas formações que eu falo sobre a igreja, sobre a história da igreja, sobre a doutrina social da igreja. Então são formações riquíssimas, que as pessoas ao passarem por ela, vão abrir a tua visão, entendimento, conhecimento. Você vai ter um servo preparado para o teu grupo de oração. Você vai ter pessoas convictas da missão e não vão servir por servir. Aí, eu estou como coordenador do Ministério de Formação, e o coordenador, nós somos em 42 dioceses dentro do nosso estado de São Paulo. Nós estamos 42 cidades dentro do nosso estado de São Paulo, 42 dioceses. E o coordenador do estado pediu para nós fazermos um mapeamento sobre a questão da formação. Eu tenho tido contato com os outros coordenadores, as outras dioceses. Aí o diagnóstico da nossa arquidiocese, eu preciso partilhar, quase 100% não passaram por esse processo formativo. Inclusive eu não passei por todo esse processo formativo. Quase 100%. 80% não passou nem por essas 3 primeiras apostilas aqui do módulo básico. Por exemplo, uma formação sobre a identidade da renovação carismática católica. Se você está num movimento, você precisa entender, conhecer a história do teu movimento, a identidade, quais são os pilares. Os carismas, a prática dos carismas é o que nos influencia. Está acontecendo nas profecias, curas, milagres, o Senhor tem falado. Está acontecendo isso no nosso grupo de oração? Porque o Senhor Jonas Bibi falou isso com ele, para nós voltarmos a essa realidade, que nós vamos ser um grupo de reza. Se os carismas, Vicente, os irmãos aí, se não haver manifestação dos carismas no nosso grupo de oração, das nossas orações, nós vamos ser um grupo de reza, nós vamos ser uma outra coisa menos renovação carismática católica. Irmãos,
Eu estou falando aqui, pelo amor de Deus, entenda e compreenda, não é por julgamento, nada disso, é para a gente crescer junto. Ó, eu vou falar um número aqui, essa aqui é a fase enigmática. Todo mundo aqui já conhece, por exemplo, experiência de oração, nós fazemos, seminário de vida no Espírito, nós fazemos, né? E essa aqui é o seminário sobre o batismo do Espírito Santo, mas é opcional. E aqui é aprofundamento de dons. Quem aqui já fez aprofundamento de dons, levanta a mão. Muitas pessoas não fizeram ainda, não passaram por um aprofundamento de dons. E isso, irmãos, fica tranquilo, tá? Que nós vamos crescer, nós vamos mergulhar junto. Mas, irmãos, 70% ou mais dos servos não sabem o que é carisma. O que é o carisma de ciência, de sabedoria. E como que o Espírito Santo vai agir em nós, eu não sei o que é. Se eu não tenho entendimento acerca daquilo, se eu não me preparei, se eu não me abri aquilo, e se eu sou renovação carismática católica, e no ENF, eu tive a graça de estar no ENF junto com alguns irmãos, foi falado muito sobre isso, e o Padre Jonas, o Senhor Jonas Abib, frisou e profetizou e falou sobre voltarmos aos carismas, voltarmos a sermos renovação carismática católica. Então, essa é uma realidade. E aí, irmãos, preste atenção, vou compartilhar algumas coisas com vocês. Eu tenho ido em alguns lugares, sabe o que tem acontecido em alguns abastecimentos? Adultério, servo da ensino de mulher pura, briga, contenda, partido, ódio, falta de perdão, rancor e mais um monte de coisa. Talvez com você está tudo certo, não acontece problema nenhum. Louvado seja Deus, não. Pessoas que não são fiéis, que faltam, que não estão nem aí, que não se preocupam em ajudar o padre, a paróquia, que não tem comprometimento, que não tem zelo pela palavra. Pessoas que têm dúvida acerca de Maria, servos que falam, irmão, assim, bem balançado, né? Porque tem uma cultura protestante, a televisão toda hora se abre, está falando um monte de coisa, e aí a pessoa não sabe. Isso, irmãos, é uma realidade. Louvado seja Deus, de repente tem o Vicente aqui que pode dar aula para nós, tem o João Batista, tem a Marinalva, tem várias pessoas aqui que podem vir nos instruir, muitos, mas eu estou dizendo assim, muitas e muitas pessoas não têm essa instrução, muitas e muitas pessoas não têm essa maturidade. Recebe, de repente nós estamos aqui na nossa redoma e nós não estamos entendendo o que está acontecendo aí fora, e aí nós vamos achando que é normal. Então a formação, nós não temos mais essa cultura de buscar, de se formar. Antigamente, aí tem as vigílias lá em Vicente, estava fazendo tão firme na vigília lá. Quantas vigílias faziam uma experiência de oração, jejum? Não está tendo isso mais. Muitas pessoas não estão nem fazendo mais assim, vamos fazer um seminário de vida, vamos fazer uma experiência, vamos fazer por fazer. Como que Deus vai agir? Nós estamos limitando a ação do Espírito Santo, irmãos, e isso é sério. É por isso que nós estamos aqui, é uma realidade. Irmãos, isso aqui é a fase enigmática, isso aqui assim, é o princípio, 60%, 70% não fizeram um aprofundamento de dons. Então, não sabe o que é um carisma e como que vai haver manifestação dos carismas se eu não dar liberdade para o Espírito agir. E se eu não permitir o Espírito de Deus agir. Mais uma... O Senhor havia colocado no nosso coração, eu partilhei com o Renato no cargo diocesano, dia 26 e 27 de agosto, aqui no Tudo, a gente vai fazer um aprofundamento de dons aqui. Eu e o Padre Guilherme vamos pregar esse aprofundamento. E vai ser aqui neste lugar. Então, já marquem aí, 26 e 27 de agosto, o aprofundamento de dons, sábado e domingo. Eu e o Padre Guilherme vamos pregar este aprofundamento. Há uma necessidade, e nós vamos juntos aqui viver momentos como esses, vão animar, vão ajudar a gente, vamos divulgar. 26 e 27 de agosto, aqui, dentro da floraria de vocês, nessa paróquia, nesse mesmo canal, nesse mesmo lugar. Irmãos, o plano de ação da renovação carismática para esse ano, que o coordenador nacional do Ministério da Formação tem passado, é para que nós eleitos, para que todas os servos, todas as pessoas sejam conduzidas a este processo formativo. E quando eu me deparei com essa, eu sentei com o Serginho, que foi coordenador, com o Duarte, com alguns irmãos que passaram, e eles me passaram alguns números de algumas pessoas que fizeram uma ou outra formação. Mas, irmãos, nós precisamos voltar às nossas raízes. Os irmãos falam das experiências de oração em Brodowski.
transformadas, em conversões, em profecia, em palavra de ciência, e o Senhor curava, e o Senhor libertava. Irmãos, tem que voltar isso, tem que voltar essa realidade, mas para voltar, nós temos que estar preparados, irmãos. Nós temos que abrir o caminho, porque, gente, o Espírito Santo de Deus, ele age, ele tem poder, mas nós precisamos, ele precisa ter lugar no nosso coração para agir. Então a unção de Deus não é improvisada, como eu dizia de manhã. Então Senhor, é o seguinte, eu não rezei, eu não estou preparado, mas vem, pô, vem, como que ele vai vir? Não vem, irmão. É uma ilusão nossa achar que o Espírito Santo vai vir num lugar vazio. Nós precisamos nos abrir a essa realidade. Então a formação não ingesta o Espírito Santo. Quanto melhor preparados nós estivermos, mais abertos, mais liberdade o Espírito Santo de Deus vai ter para agir. Irmãos, eu estou tomando um pouquinho mais de tempo isso porque isso é muito sério, sabe? Nós precisamos, como eu disse, deixa eu pôr para frente aqui, a fase enigmática. Então nós temos essas, que é a experiência de ação, seminário do Espírito Santo é profundamente dons. Essa fase enigmática tem um grande escritor aí, pregador católico, Prado Flores, não sei se alguém aqui já leu, conhece, tem muitos livros. E o Prado Flores fala que a fase enigmática é o segredo da construção da renovação carismática católica. Então, quem aqui é fruto de uma experiência de oração, levanta a mão. Nós somos. No momento de oração, a maioria de nós somos de um grupo de oração. Quem é fruto da renovação carismática, deve ser mandado da renovação carismática, levanta a mão. A maioria de nós aqui tivemos essa experiência, ou num grupo de oração, ou numa experiência de oração, dentro deste movimento. Não é verdade? Muitos de nós tivemos. Então, é preciso viver bem isso, voltarmos às nossas raízes, permitir que o Espírito Santo tenha liberdade para poder agir. E aí, como que nós somos conhecidos como carismáticos, justamente pelo uso dos carismas, pela liberdade que o Espírito tem de agir em nós, de agir em nosso meio, com a manifestação dos carismas. E muitos de nossos servos não fizeram profundamente nós. Eu sei que aqui a maioria levantou, louvado seja Deus pela tua coragem de assumir que não fez. Isso não é feio, não. Isso é belo da nossa parte, esse reconhecimento de a gente crescer junto. Que seja, que o Senhor possa despertar no nosso coração essa necessidade e essa importância, irmãos. Tem todo, por exemplo, aqui, a identidade da renovação carismática sobre os carismas, lá na fase carismática, nós temos o aprofundamento de dons que nós vamos ter aqui. Então, esse aprofundamento de dons, nós vamos falar sobre dom por dom, carisma por carisma, o conceito sobre eles, e nós vamos exercitá-los, porque nós vamos levar as pessoas a exercitar. Então, tá? Glória a Deus, Vicente! Amém! É isso, aqui no aprofundamento de dons é isso, nós vamos falar o que é o carisma de ciência. É isso, amém? Vamos fazer uma rodinha aí, fogo, não é não, Vicente? E vamos orar e vamos exercitar para quê? Para que a gente se abra, para que a gente entenda, para que a gente aprenda, para que a gente compreenda. E depois, os carismas é tão importante no nosso movimento, porque depois tem um aprofundamento sobre os carismas. Nós vamos falar sobre aqueles carismas, mas nós vamos ali tem fundamentação bíblica, documento da igreja, porque muitos padres tinham resistência. Se o padre perguntar para você o que é oração em língua, se você tem que ter argumento para falar, padre, a igreja sabe, tem documento, está na palavra de Deus, o que é isso? Então ali nos prepara, assim, para a gente estar formado aqui, para formar pessoas, para orientar pessoas, enfim. Então aqui tem formações humanas no encontro com Deus. Por exemplo, vida de oração e santidade. É preciso ter vida de oração, Vicente? Sim ou não? E santidade. Então aqui são duas formações que nós vamos formar aqui com fundamentação bíblica dentro da igreja e vamos orar para preparar as pessoas para isso. Liderança em serviço da RCC, por exemplo, a gente sobre a questão de liderarmos, estarmos à frente. Muitos de nós, quem é coordenador de grupo de oração, levanta a mão aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Quem não levantou a mão, você é o próximo. Você vai ser, não, está todo mundo. Quem não levantou a mão, você prepara, que você pode ser o próximo, irmão. Então tem que estar preparado.
nós tínhamos sobre a experiência de oração e o seminário de vida do Espírito Santo. Não há sequência definida entre experiência e seminário, né? Isso fica a cargo do segmento da equipe local. Entretanto, nunca se deve introduzir o processo de iniciação pelo aprofundamento de dons. Então, se a pessoa não teve uma experiência com Jesus Cristo, não foi batizada no Espírito Santo, como que ela vai entender acerca dos carismas? Deixa eu pular aqui, irmãos. Salva aqui, salva. Irmãos, identidade da RCC, trilogia que nos identifica. Aqui, Pentecostes e Roma com Papa Francisco, 50. Josi, levanta a mão aí, a Josi é aquela moça que está lá no fundo lá, ó. Vamos tentar achar a Josi aqui. A Josi estava lá, que chique, hein? Estava lá em Roma, perto do Papa. Você estava aqui, a Deus? Também? Cadê a Deus? Cadê a Deus? Ela estava no fundo conversando com a Alzira. Olha que bênção, gente. As irmãs estavam lá em Roma com o Papa. A Dilma também estava lá, né? Então, você viu ele de longe, ele é fofinho mesmo, assim. É lindo mesmo, né? Irmãos, este ano a Renovação Carismática Católica está completando seu jubileu de ouro. 50 anos de existência. Essa aqui é a PET, essa foto aqui, os irmãos, a PET ela estava lá também, né? Lá junto com o Papa lá agora nesses 50 anos. No lugar, na época lá que eles vivenciaram esse derramado do Espírito, lá em Duquesne, numa universidade católica lá nos Estados Unidos. Nós vamos partilhar sobre esta realidade agora, sim. Então, só aqui os 50 anos, e aqui aonde começou. Então nós vemos aqui o início e nós, e aqui o jubileu de ouro. Irmãos, existem 3 pilares, 3 elementos que constituem a identidade do nosso movimento. 3. Primeiro, batismo no Espírito Santo. Segundo, prática dos carismas. E terceiro, vida fraterna. E nós vamos partilhar sobre essa vida fraterna. Mas aquelas primeiras imagens ali, ó, do início, aqui, e lá juntamente com o Papa Francisco, no ano de 1895, tem alguém aqui que é dessa época? Levanta a mão. 1895. 1095, quase que não, né? Estou falando que vocês não têm ninguém. De 1895 a 1903, uma baixinha desse tamanho assim, ó, pelo nome de Helena Guerra, com 50 anos de idade. Olha o que é uma pessoa que abriu seu coração ao Espírito Santo de Deus. Então a beata Helena Guerra, de 1895 a 1903, ela, por ousadia e abertura ao Espírito Santo de Deus, ela escreveu 13 cartas ao Papa Leão XIII. 50 anos de idade, uma freira que foi tocada pelo Espírito Santo de Deus, e depois ela foi, beatificada pelo João 23, e ele colocou esse título, Apóstola do Espírito Santo, porque ela ousou no Espírito Santo de Deus e mandou 13 cartas ali para o Papa Leão XIII. Olha a ousadia dessa mulher. Ousadia porque ela tinha consciência que a hierarquia, que quem tinha autoridade era o Papa Leão XIII, e ele poderia fazer alguma coisa. E ela escreveu 13 cartas, e as primeiras cartas não sensibilizou muito, mas a perseverança e a insistência dela em escrever essas cartas, irmãos, foi abrir o coração do subpontífice do Papa
Vem, ó Espírito Criador. A renovação carismática tem até um chaveiro, né? É vem, não sei o quê. Eu não vou falar para vocês que entendem italiano, eu não sei falar também. Então, fica olhando as vezes. Fernanda, Deus abençoe, obrigado pela comida. Mãe, te amo. A senhora mora no meu coração para pagar o aluguel. Deus abençoe, muito obrigado. Então, você já está embora. Só não sabe o que vai passar. Então essa mulher, ela usou em uma das cartas, que essa carta sensibilizou o coração dele. Ele faz essa oração consagrando esse tempo, esse milênio, esse tempo ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, e essa oração com certeza inundou toda a face da terra. Claro que o Espírito de Deus, ele sempre esteve na história da igreja, desde Atos 2, quando o Espírito foi derramado em profusão sobre os 12, a nossa igreja nasce ali, e o Espírito vem conduzindo sobre toda a história da igreja. Mas Deus toca o coração dessa beata na guerra, porque dizendo, é necessário uma pregação sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É preciso falar com veemência sobre o Espírito Santo de Deus. É preciso devoção, é preciso paixão, é preciso amor, é preciso ter abertura para o Espírito de Deus agir. Em 1903, o Papa Leão XIII morre. Só que em 1903, já antes disso, mas em 1903, eu gosto de compartilhar, eu li o livro do Papa João 23, e ele ainda era, em 1903, ele era ainda seminarista. O nome Ângelo Vaccari. E ainda seminarista, em 1903, ele não era nem ordenado sacerdote, ele nem imaginava que seria um Papa, porque alguns Papas passaram por ele. E ele fez uma oração que eu lembro, ele escreveu no diário dele, achei fascinante. Em 1903, seminarista, já clamando o Espírito de Deus: Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha inteligência, clareia a minha mente, tira toda a sujeira do meu coração, toda a podridão do meu coração. Eu quero estar aberto a Ti, age em mim. Eu li aquilo e fiquei emocionado, irmãos. E eu dizia: o Espírito Santo, ele precisa ter um lugar para agir. E Deus escutou a oração dele. Mal ele sabia que Deus tinha escutado e como escutou. Porque em 1903 o Papa João, ainda Ângelo Vaccari, não era Papa, não era nem sacerdote, era seminarista. Em 1903 morre o Papa Leão XIII e passam ainda outros papas até 1958, onde o Papa João XXIII assume. Passa lá o Papa Pio X, o Papa Pio XI, Bento XV, Papa Pio XII, em 1958, depois da morte do Papa Pio XII, assume o Papa João XXIII. E o Papa João XXIII, irmãos, ele assume assim, tem uma idade avançada. E para muitas pessoas achavam que ele, irmã, ele ia voltar para o buraco. Alguém que ia fazer ponte para um Papa, para outro, não ia fazer nada. Mas tinha um velho que em 1903 falou: o Espírito Santo limpa o meu coração, tira a sujeira, ilumina a minha mente, age com liberdade, faça tudo o que quiser comigo. Ninguém sabia dessa oração dele. E ele é eleito Papa, irmão, em 1961. Em 1961, ele faz uma convocação no Concílio Vaticano II. É interessante que nessa convocação, ele já cita que em 1959, o Senhor já despertou isso no coração dele. Ele fala que as mãos dele estavam trêmulas. Mas em 1961 ele faz essa convocação. Em 1962 ele convoca o Conselho Vaticano II. E quem já ouviu falar do Conselho Vaticano II, levanta a mão. Eu tive uma formação do Papa agora, com o Padre Zezinho, com os bispos e Papa. Ele disse assim, que para começarmos a sermos católicos, nós temos que ler os documentos do Conselho Vaticano II, o documento de Aparecida, o catecismo da igreja e pelo menos umas 5 encíclicas do Papa, para a gente começar a ser católico. Porque depois não vai ter um monte de gente que vai se converter porque ela não conhece. E quem não conhece vai embora mesmo assim. Então o Conselho Vaticano II é muito importante para a história da nossa igreja, porque nós leigos passamos a ter uma participação mais efetiva a partir do Conselho Vaticano II. E aí em 1962 o Papa João XXIII convoca o Conselho Vaticano II e ele morre. E com sua morte assume o Papa Paulo VI, que dá continuidade e conclui em 1970
Mas, e o Papa João 23, ele escreve ali, eu me sinto como num segundo cenáculo apostólico. De fato, ele era dentro daquele cenáculo que ele convocava. Ele pediu um novo Pentecoste para a história da igreja, e de novo Deus escutou a oração do Papa. Porque ele morre sobre o Papa Paulo VI, em 1965 ele conclui. E você sabe me dizer o que acontece no ano de 1967? Quem sabe dizer? 1967 nasce a renovação carismática católica. Lá nos Estados Unidos, nasce este movimento. Em 1969, ele começa a se alastrar em todo o nosso país, no nosso Brasil. Sabe qual foi o primeiro estado a acontecer via a renovação carismática, as primeiras experiências de oração? No nosso estado, o estado de São Paulo. Em particular na cidade de Campinas. Foi a primeira cidade. Então, em 1969, 1970, o Padre Haroldo, o Padre Sávio, começaram a fazer as primeiras experiências de oração. E isso começou a se alastrar pelo nosso Brasil afora. E aí vieram com o senhor Jonas Zadig, o Padre Eduardo. Em 1974 aconteceu o primeiro Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica. Primeiro Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica. Irmãos, aí começou a se alastrar por todo o nosso país. Tem o Vicente, tem irmãos que é mais antigo que eu queria muito falar dos cenáculos que teve no Morumbi, de coisas assim, vocês foram, né? Eu não presenciei isso, não. Mas assim, disseram assim, pessoas que viveram coisas assim, é isso mesmo, Vicente? O fogo descer também era bênção. Então assim, mas era no estádio para fogo descer. Louvado seja Deus. Irmãos, agora eu quero dar alguns números para vocês, eu não sei se vocês sabem. Hoje, a renovação carismática católica, ela está presente em 176 países, nos 5 continentes, e nós somos 200 milhões de carismáticos, 200 milhões em torno de todo mundo que vivenciaram essa experiência. Agora tem um número que eu falei, nossa, em todo mundo mais de 200 milhões de carismáticos. Sabe qual que é o estado que concentra o maior número de carismáticos? São Paulo, nosso estado. Nosso estado tem 4 mil grupos de oração. 4 mil grupos de oração nas 42 dioceses aqui do nosso estado de São Paulo. Gente, 176 países, 5 continentes, 200 milhões de carismáticos. No nosso estado é onde se concentra o maior número de carismáticos. Olha a responsabilidade que você e eu temos. O fogo não pode acabar, irmãos. Não pode apagar. Vamos voltar às vigílias, às orações, jejum, clamar o fogo de Pentecostes, que os carismas voltem a acontecer. Mas nós precisamos voltar a essas raízes. Mas muitas pessoas não sabem dessa história. Irmãos, eu estou resumindo, porque é um aprofundamento de um final de semana inteira só sobre a identidade da renovação carismática católica. O que eu estou falando aqui, eu estou resumindo, para vocês entenderem a importância que é este nosso movimento, a importância que é nós prepararmos os nossos servos. Por quê? E ali, eu falava de 3 pilares. A identidade do nosso movimento, nós temos 3 pilares, 3 elementos fundamentais que constituem a identidade do nosso movimento. O primeiro deles, irmãos, está aqui, batismo no Espírito Santo. Estávamos partilhando sobre a história, sobre a ação do Espírito Santo de Deus, irmãos, partilhando sobre o Senado, sobre coisas que aconteciam. E lá em Atos dos Apóstolos, aqueles 12 que estavam lá, que foram batizados no Espírito Santo. Tem alguém aqui que tem algum santo de devoção? Levanta a mão. Fala aí o santo que você é devoto. Um por vez, vamos lá. Gente, então era outro patamar, é outro nível. Outros santos tem Santa Rita, fala aí. Santa Faustina, Santo Expedito, São Miguel. Santa Terezinha do Menino Jesus. Santa Terezinha.
Sim ou não? Sim ou não? Tem alguém? Quem falou Santa Rita? Você faz as mesmas obras que ela? Sim ou não? Por que não? Nós somos preguiçosos, o que mais? Irmãos, preste atenção. Agora é para a gente pensar. O mesmo Espírito que veio lá em Pentecostes, que veio como fogo, e a nossa igreja nasceu naqueles 12, é o mesmo Espírito que está em mim e você. É o mesmo Espírito que estava nos nossos dinossauros, nos irmãos que abriram o caminho da renovação carismática. O bom Senhor vai lançar aqui uma bênção. Profeta é o mesmo Espírito que habita em mim e você. E por que nós não acreditamos nisso? Porque, irmãos, nós precisamos voltar a essa realidade, sermos batizados no Espírito Santo, levarmos as pessoas ao batismo no Espírito Santo. Nós sabemos, acho que é claro para todo mundo, que esse termo batismo no Espírito Santo possui dois sentidos: um propriamente teológico, todos nós que recebemos o primeiro sacramento, o sacramento da iniciação cristã, que é o batismo, nós somos batizados no Espírito Santo. Então, somos templos do Espírito Santo. Mas esse termo batismo do Espírito Santo da renovação carismática católica é no sentido experiencial, de ter a experiência que mudou a tua vida. A experiência, eu lembro do Vicente uma vez falar que ele era esganado pelo café, né, Vicente? Era, não é, irmão? Queimou a língua, lembra que você falava os negócios desse? Então, o Espírito Santo de Deus, ele vem agir nas nossas vidas, ele vem trazer essa temperança, ele vem mudar. Eu sou fruto disso, está aqui minha mãe, está aqui meu irmão, quantas outras, se você é fruto disso, irmão, sim ou não? Então nós precisamos voltar a essa realidade. Irmãos, olha, nós tivemos uma manhã de espiritualidade, nós vamos ter esse momento, depois mais uma formação, porque não dá tempo aqui, nós estamos, sabe, partilhando algumas coisas. Para vocês terem noção, alguns lugares que a gente tem ido, que eu particularmente tenho, tem irmãos que têm me procurado, eu falo, irmão, eu não sei, eu não sabia de nada disso. Nós precisamos voltar a essas formações, preparar melhor o nosso povo, irmãos, nos abrir a isso. Nós passamos na Forania Santa Maria Gorete, foi a primeira, vocês é a segunda. Os irmãos querem começar, depois a Cleide vai falar sobre o número de abastecimento, grupo de oração, grupo de perseverança, pedindo, nós vocês têm que voltar aqui, porque eles tinham uma visão, nossa, formação é uma formadora, não precisamos disso. Irmãos, teve um irmão de 20 anos de caminhada que falou para mim, não, eu não preciso mais disso não, pelo amor de Deus. O Papa Francisco sentado se formando, você vai falar que você não precisa? Eu vou falar que eu não preciso me formar? Eu não sei nada. Deus me presenteou. Eu ganhei uma bolsa, estou indo para o meu terceiro semestre na faculdade da hoje. Eu tenho conhecido, aprendido muitas coisas mesmo, apaixonado muito mais pela igreja. E eu quero utilizar tudo isso na formação das pessoas, ajudando as pessoas, mas isso é para outro momento, irmãos. Ó, a prática dos carismas, fogo de Pentecostes, irmãos, o nosso grupo de oração, fogo, tem que crescer mesmo. As pessoas têm que ser batizadas no Espírito Santo mesmo. As pessoas têm que ser curadas. As pessoas têm que ser transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. A prática dos carismas constitui a identidade do nosso movimento, irmãos. Nós precisamos voltar, nos abrir essa realidade. E outro pilar, a vida fraterna. Ó, várias mãos, pessoas abraçadas. Fala, Thiaguinho, quer falar? Não. Ó, que essa imagem aqui possa falar muito também no teu coração. Sobre pastoreio, sobre tantas outras coisas que nós poderíamos partilhar aqui, ó. A vida fraterna, irmãos, é um pilar da identidade do nosso mundo. Você precisa ter convivência com os irmãos, com o seu grupo de abastecimento. Precisa ter amor, precisa ter pastoreio. E aí, pastoreio, a gente essa equipe tem tanta coisa para partilhar. Então, você precisa partilhar da vida com uma pessoa do teu grupo de oração, com o servo do teu grupo de oração. Eu estou falando só do servo, sem contar os participantes que nós temos que pastorear, mas como nós vamos dar aquilo que nós não temos? Então, essa vivência fraterna, essa unidade de oração, de partilha, precisa voltar. Irmãos, nós temos 5 minutos só. Aí nós vamos, depois de aumentar para o último momento. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento, nesses 5 minutos que nós temos. Como eu partilhei, é muito pouco tempo para nós partilharmos tudo aquilo que teríamos que partilhar. Mas essa nossa vinda aqui na Forania é para anunciar no coração das
outras pessoas, a necessidade de tanta coisa que nós temos para nos aprofundar. E eu queria, nesses 5 minutos que nós temos agora, irmãos, que você levantasse os teus braços. Eu pediria para o Paulão ali cantar, os irmãos cantaram uma música do Espírito Santo, se puder. Levante os teus braços. Eu queria que você pedisse agora para o Senhor uma nova unção para o teu grupo de oração. Peça, levante os teus braços. Fala, Senhor, uma nova unção para os meus servos, para o meu grupo de oração. Olha irmão, com ousadia, com autoridade, Senhor. Aquele fogo e Pentecostes, Senhor, repousa sobre a minha vida, repousa sobre o meu servo, repousa sobre o meu grupo de oração. Eu quero, Senhor, de novo me abrir aos carismas, a vida fraterna, batir com o teu Espírito Santo, vem agir com liberdade. Espírito Santo de Deus, repousa sobre a minha vida, repousa sobre a minha história, transforma e converte e muda a minha história, e muda o meu caminho. E abre em mim, Espírito Santo de Deus, a importância e a necessidade de me formar, de crescer. Vem, vamos cantar isso, irmãos, clamando, pedindo o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Essa é a nossa irmã. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. Irmãos, abre seus olhos, preste atenção. Nós falávamos de manhã, nós vamos ver depois, sobre voltarmos ao primeiro amor. Aquela condição que tivemos com o amor de Cristo há algum tempo atrás. Mais uma vez, agora eu convido você. Você vai olhar para essa pessoa que está do teu lado direito, do teu lado esquerdo, vai falar assim, irmão, vem para fora, Deus chama, fala, vem para a vida, vamos voltar, fala, vem, se abra o Espírito Santo, acorda, irmão, fala para ele, acorda, se abra os carismas, se abra, se renda, vem para fora, vem para a vida, vem.
Irmãos, nós vamos ter, depois